Olá, queridos estudantes. Nesta unidade, nós iremos abordar as principais características de importantes momentos históricos que tiveram forte influência na educação. Esse vídeo está dividido em 3 pontos: as ideias iluministas na educação, os ideais socialistas na educação e a pedagogia liberal. Como primeiro aspecto, então, antes de iniciarmos o primeiro tópico, eu gostaria de trazer uma citação de Aranha, que é a autora onde a gente embasa todos os nossos estudos com relação à história da educação nesta unidade. Somos seres históricos, já que nossas ações e pensamentos mudam com o tempo, à medida que enfrentamos os problemas não só da vida pessoal, como também da experiência coletiva. É assim que produzimos a nós mesmos e a cultura que pertencemos. Cada geração assimila a herança cultural dos antepassados e estabelece projetos de mudança, ou seja, estamos inseridos no tempo, o presente não se esgota na ação do passado, mas se realiza, adquire sentido pelo passado e pelo futuro desejado. Pensar o passado, porém, não é um exercício saudosista, curiosidade ou erudição. O passado não está morto, porque nele se fundam as raízes do presente. Com essa citação de Aranha, a gente consegue entender como é importante para um pedagogo, futuro pedagogo, compreender a história da educação. O primeiro tópico que vamos abordar, então, é o iluminismo. Esse período evidenciou a razão da vida e em sociedade, e a ele é possível associar os ideais burgueses da Revolução Francesa, bem como a Revolução Industrial. Neste sentido, o conhecimento renascia a racionalidade proposta pelo pensamento grego em ruptura com o mito. Esse movimento racionalista, que não deu certo na Idade Média, tomaria especial atenção com a Revolução Industrial. Dimensões globais que favoreciam a racionalização, desde a vida cotidiana aos processos de produção fabril, presentes na teoria principalmente de Adam Smith e Ford. Nesse contexto, dentro da teoria, nós estamos falando da escola no século, mais ou menos, no século XVIII. Representou, então, um século muito pedagógico por excelência. Temos aí como grandes representantes Jean Rousseau e John Eldridge. São os grandes representantes desse período. Dando continuidade, então, à exploração desses ideais, a gente entende que o iluminismo é baseado, então, nas grandes mudanças com a Revolução Industrial. O segundo aspecto a gente está abordando nessa unidade são as ideias socialistas de educação. Os ideais socialistas de educação compreendem, como nos diz uma citação de Freitas, como um espaço de associação e teorização de práticas educativas protagonizadas pelos trabalhadores ao redor do mundo e conduzidas na teoria e na prática, segundo esse autor, desde seus objetivos de classe para a construção de novas relações sociais de caráter socialista. Este conceito abarca as experiências educativas históricas e atuais, voltadas à superação desse modo de produção e à construção do socialismo, dialoga ou comporta outras formulações correlatas e deriva dos pressupostos da educação dentro da concepção marxista. As ideias socialistas provocam grandes mudanças nas concepções pedagógicas.
do ponto de vista epistemológico, rejeitam os pressupostos idealistas e ao materialismo tradicional, que se contrapõe à dialética. Do ponto de vista político, denunciam a exploração de uma classe por outra. Isso é bem identificado no socialismo, que existe essa exploração. E defendem uma educação universal e politécnica. Segundo esse materialismo dialético, é ilusório pensar que a educação é capaz de transformar o mundo. Porém, dentro do socialismo, existem tarefas para os educadores que, enquanto não se realizam, a ação revolucionária fica a cargo, então, da revolução educacional à mudança social. Já na pedagogia liberal, que é o último tópico abordado nessa unidade, se acredita que a escola tem a função de preparar os indivíduos para desempenhar papéis sociais baseado nas aptidões individuais. Dessa forma, o indivíduo deve adaptar-se aos valores e normas da sociedade de classe, desenvolvendo sua cultura individual. Liberal não tem nada a ver, nesse aspecto, com algo aberto ou democrático. Dentro do conceito de liberal, o aluno deve ser preparado para os papéis sociais de acordo com as suas aptidões, aprendendo a viver em harmonia com as normas desse tipo de sociedade, tendo como cultura individual, tendo como base a sua cultura individual. Dentro dessa pedagogia liberal, encontramos 4 movimentos bem significativos: o tradicional, a renovadora progressista, a renovadora não diretiva e a tecnicista. Dentro da tradicional, foi a primeira a ser instruída no Brasil por motivos históricos. Nessa tendência, o professor é a figura central e o aluno é apenas um receptor passivo dos conhecimentos considerados como verdades absolutas. A repetição dos exercícios como exigência de memorização. Já na renovadora progressiva, caracteriza-se por centralizar no aluno, considerado como um ser ativo e curioso. Dispõe da ideia de que ele só irá aprender fazendo. Valoriza-se as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo por meio natural e social. Aprender se torna uma atividade de descoberta e é uma autoaprendizagem. Aqui o professor é um facilitador. Na renovadora não diretiva entra o movimento da Escola Nova, como grande representante Anísio Teixeira, que foi o pioneiro da Escola Nova no Brasil. É um método centrado no aluno. A escola tem o papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com a parte psicológica do que com a social e a pedagógica. E para aprender, tem que estar significativamente envolvido nas suas percepções, modificando-as. Por último, a tecnicista, como seu grande representante, Skinner, que foi o expoente principal dessa corrente psicológica, também conhecida como behaviorista. Teremos, então, a continuidade desse estudo histórico dos pressupostos teóricos para uma próxima unidade. Dentro da próxima unidade, iremos continuar o repertório histórico de importantes cenários sociais que interferiram na educação. Na próxima unidade, a unidade 4, falaremos então da pedagogia progressista, as abordagens pedagógicas tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e sociocultural e a pedagogia Waldorf. Até a próxima unidade, eu aguardo vocês.